não ser membro da União Europeia? Eis a questão que tem acompanhado os políticos britânicos nas últimas décadas. Em dezembro, a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia sofreu um novo revés. Na Cimeira Europeia, o primeiro-ministro britânico David Cameron opôs-se a uma maior integração fiscal entre os Estados-membros. Tivemos de escolher entre um acordo sem as garantias necessárias ou nenhum acordo. A melhor resposta foi nenhum acordo. Não foi uma decisão fácil, mas foi a decisão certa. O não à Europa agradou aos eurocéticos britânicos, em especial àqueles que integram o Partido Conservador de Cameron. É o caso de Andrew Rosindell. Este deputado exortou Cameron a responder a Bruxelas com o chamado espírito bulldog, que para ele encarna o povo britânico, orgulhoso, independente, mas não agressivo. Se olhar para a história das pessoas das Ilhas Britânicas, tivemos quase 1000 anos sem que uma nova invasão tivesse sucesso. Sempre afastámos os que nos tentaram impor coisas que não correspondem aos nossos interesses. Por isso, quando as coisas ficam difíceis para os britânicos, mostramos o espírito bulldog e, por vezes, temos de nos impor e dizer o que pensamos estar certo. No passado, os primeiros ministros Winston Churchill e Margaret Thatcher mostraram esse espírito bulldog. Pedi ao primeiro-ministro Cameron para fazer o mesmo relativamente às exigências da União Europeia. Fico satisfeito que o tenha feito e que tenha dito não. O histórico bunker de Churchill celebra um dos mais populares políticos britânicos. Winston Churchill é visto como um herói e um político perspicaz, mas não um eurocético, considera o diretor do Museu de Churchill. Não penso que fosse um eurocético. Não tinha uma filosofia bem definida, uma filosofia política, uma política económica em relação à União Europeia. Ele queria apenas ver a Europa reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial e viu a França e a Alemanha como os países que a podiam recompor, ficando a Grã-Bretanha à margem dela, não a integrando totalmente. Foi neste espaço, no centro de Londres, que Churchill acompanhou o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Para ele, como para muitos britânicos, a condição insular do país sempre reforçou a ideia de estar à margem da Europa. A Grã-Bretanha sempre foi muito insular, é uma ilha, por isso teve sempre uma ligeira dificuldade em fazer parte da Europa. E quando se lêem notícias britânicas na imprensa, fala-se na Europa quase como uma entidade separada da Grã-Bretanha. Fazemos parte da Europa, mas é assim que as coisas são vistas. É algo bastante enraizado na Grã-Bretanha. Não é um preconceito ou uma filosofia, é apenas algo com que a Grã-Bretanha cresceu e viveu durante séculos. E a posição de Cameron é basicamente uma questão política, quer se goste ou não. Desde que a Grã-Bretanha aderiu em 1973 ao mercado comum, tanto os chefes de governo conservadores como os trabalhistas têm sido confrontados com a questão do lugar que o país tem na Europa. Só que hoje a paisagem política europeia é muito diferente. Há 27 Estados-membros, 17 partilham a moeda única e a crise ameaça a União. Para a combater, foram propostas novas regras para uma maior disciplina orçamental e integração fiscal. Cameron opôs-se, argumentando que o tratado não protege os interesses britânicos, muito menos os da praça financeira de Londres. Um não aplaudido pelos eurocéticos, mas que pode ditar o isolamento do Reino Unido do centro das decisões europeias. O Cameron ganhou um impulso político com isso. As sondagens mostraram que foi uma decisão apreciada porque ele se mostrou como o homem que finalmente disse não à Europa. O problema é que ele não conseguiu, em termos políticos, o que pretendia. Agora tem de regressar a Bruxelas negociar algo que já apresentou ao público britânico como uma vitória. E deve fazê-lo depois de ter afastado muitas pessoas e de ter aberto as portas a que uma instituição tenha todo o tipo de conversas sem um único funcionário britânico na sala.
Vai isto deixá-lo em sarilhos? Sim. Vai isto criar dificuldades dentro do partido? Sim. Significa que ele terá de fazer mais atos eurocéticos hostis para convencer o partido a ficar ao seu lado? Sim. Ficamos agora numa trajetória que acabará por nos conduzir a um choque com a União Europeia e a um referendo sobre uma possível saída a prazo. Sim. No centro da discórdia, a Praça Financeira Londrina. Cameron exigiu aos parceiros europeus garantias de que a City pudesse ser excluída das novas regras de regulação financeira. Paris e Berlim recusaram, considerando a desregulação do setor como uma das causas da crise. A mensagem de Cameron para proteger a joia da coroa foi clara, explica esta analista. It's not a zero-sum game. The UK having used its veto. Não está nada decidido, apesar do veto do Reino Unido. Não significa necessariamente que o país vá ser penalizado e também não quer forçosamente dizer que a França e a Alemanha ganharam ou que vão aparecer com a solução definitiva para a zona euro ou moldá-la sem a contribuição do Reino Unido. A economia britânica é muito importante na Europa em termos de procura dos produtos europeus e enquanto capital financeira da Europa. Os Estados-membros reconhecem-no e não acho que abandonem o Reino Unido. Os nossos laços são muito fortes para se reduzirem a uma decisão. Mas há uma decisão que poderia determinar o lugar do Reino Unido na Europa de uma vez por todas. 70% dos britânicos são a favor de um referendo sobre a permanência do país na União Europeia. O movimento People's Pledge tem feito campanha pela consulta popular. Temos todo o tipo de opiniões nos diversos partidos políticos e nas diversas fações na Europa. O que têm em comum é a ideia de que os políticos não deveriam decidir mais. O último voto sobre a nossa adesão à Europa foi há 36, 37 anos e foi sobre se deveríamos integrar uma associação comercial. Mas agora é mais do que isso. Ambos os lados o admitem e é a altura dos britânicos se pronunciarem de novo sobre a relação que querem entre o seu país e a Europa. A Grã-Bretanha precisa de adotar uma mentalidade um pouco menos europeia e precisa de se comprometer com uma maior comunidade internacional que se estende além da Europa. Por isso, é uma grande decisão existencial que temos de tomar. Nos anos 50, para muitas pessoas, a Europa parecia o futuro e uma maior integração política europeia era um projeto moderno. Agora, não me parece que haja muitas pessoas na Grã-Bretanha ou nos outros Estados-membros que vejam a União Europeia da mesma forma. Mas a luz verde para um eventual referendo não deverá ser dada antes das próximas eleições no Reino Unido, agendadas para 2015. Até lá, os britânicos podem esclarecer que rumo tomar em relação à União Europeia.